Interessante. Você soltou uma frase aí que eu nunca tinha lido ela, mas achei que ela explica muita coisa. Ou seja, não é um esporte. Não, Krav Maga não é um Não é um esporte. esporte. Não é um Ou esporte. seja, não tem campeonato. Não tem campeonato. Não existe campeonato. O que tem é no máximo uma demonstração, né, da técnica. Tipo, isso você vê por aí. Pronto, vamos pegar esse gancho aí. O que acontece? De novo, né, no desporto, eu vou lutar numa categoria de peso, às vezes até de altura, de sexo, obviamente, idade, A né, faixa, né? a A graduação, graduação. por exemplo. Então, tudo isso aí, no desporto, há uma série de regras, né, que visam, essas regras visam a proteção à integridade física do atleta, né, e regrar o combate nesse sentido de maneira que ele seja igual. Quando o assunto é defesa pessoal, muito pelo contrário. Eu não sei se o agressor vai ter 2 vezes o meu tamanho, por exemplo. Eu não sei se vai ser de manhã, de tarde, de noite. Eu não tenho como combinar As com regras. as regras. Não tem regra. Na rua não vai ter regra. Tá? Não tem alguém que vá, de repente, me apartar do agressor. Não haverá um juiz. Né? Até pode ter, mas não conto com isso, né? Pois é. Então, o que acontece é que, ao contrário do desporto, onde eu já sei, de uma certa maneira, o que vai acontecer, por causa de todas as regras que há, quando o assunto vem para a rua, né? Então, não tenho como saber se vai ser de dia, de tarde, de noite, se o inimigo, o agressor, será maior do que eu, se ele vai respeitar, de repente, alguma debilidade que eu tenha. Se você, por exemplo, se você está lesionado, dificilmente você vai lutar. Perfeito. Dificilmente você vai combater. Por Perfeito. quê? Se uma das razões é garantir a integridade física do atleta, por exemplo, nenhum treinador, ou nenhum juiz, ou nenhuma associação desportiva que seja, vai aceitar que o atleta esteja lesionado e ainda assim tente lutar, porque é uma boa chance de que ele piore aquilo ali. Sim. Né? Piore aquela lesão. No caso da defesa pessoal, no caso da E, rua. e o lance do esporte é exatamente propagar saúde, né? Saúde, qualidade de vida. E não alguém se machucando. Não é Exato. uma propaganda negativa. Né? Então, no caso da rua, é o contrário. Bem provavelmente o inimigo, o agressor, vai aproveitar alguma debilidade que eu tenha. Por exemplo, se eu estiver. Dá um exemplo genérico. Se eu estiver com um braço na tipoia. Se por alguma razão eu estiver com a muleta. Né? Se eu estiver frágil, bem provavelmente eu vou me tornar um alvo mais fácil. Até por isso, quando o meliante vai assaltar, ele vai escolher ou um adolescente, ou uma mulher, ou alguém de idade. Exatamente. Jamais ele vai ver um instrutor de crossfit e vai, opa, eu vou pegar aquele cara ali. Né? Por exemplo, seu caso. Dificilmente alguém vai te atacar na rua. Nunca se deve subestimar o agressor, né? Sempre haverá alguém maior que a gente, sempre haverá alguém mais forte. Mas vamos pensar o seguinte: dificilmente alguém vai te atacar. Olha o teu tamanho, olha a tua largura. E olha que eu já fui assaltado. Já Mas fui. ainda, então, o melhor exemplo. Se você já foi, Já então fui. tá aí um exemplo disso. Então, o que acontece, de novo, só voltando à fita para a gente manter dentro do que você perguntou, a diferença é essa. Quando eu luto no esporte, quando eu pratico um esporte, eu luto para um campeonato, eu luto para ganhar uma medalha, eu luto para conquistar um título, eu luto para quebrar um recorde, né? Quando eu faço defesa pessoal, é o contrário. De novo, eu não fujo do conflito se ele me acometer, mas eu não quero entrar em conflito. O Emil Lichtenfeld dizia o seguinte: seja bom o suficiente para evitar o conflito. Você tem que estar preparado o suficiente, inclusive, para evitar. Mas ele também dizia o seguinte: ele dizia para o mestre Kobe, que é o introdutor do Krav Maga na América Latina, ele dizia o seguinte: agora que você treinou, por exemplo, por X tempo e viu como é fácil matar alguém, treina o dobro para não precisar matar. Perfeito. Então, ao mesmo tempo em que você é bom o suficiente para evitar o conflito, você também tem que ser bom o suficiente para não precisar matar. Ao mesmo tempo, né? Mas, de novo, Krav Maga não é um esporte. Não é um esporte, então ele não se enquadra em nenhuma categoria dessas que o mundo do desporto em geral se enquadra. Então, essa é a diferença. Perfeito.